Queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos em vibrações de paz e amor nesta noite. Eu sou Carlos Eduardo Biliato, trabalhador do Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, de Paraná City, atual sede da Oitava URI. Nessa noite especial, a Oitava URI promove uma palestra interativa com o nosso querido, nosso irmão de ideal espírita, Rafael Siqueira, do Rio de Janeiro. Rafael, seja muito bem-vindo, nós te recebemos com toda alegria, sinta-se abraçado por todos nós neste momento, ficamos muito contentes, muito felizes em ter você junto conosco aí, trabalhando na noite de hoje e desenvolvendo junto conosco na seara do Mestre Jesus. Cumprimentamos também a nossa mesa virtual nessa noite, composta pela segunda vice-presidente da 8ª Regional Espírita, Maria Rita Lima de Souza, do Centro Espírita Francisco de Assis de Nova Esperança. Rita, nosso boa noite, sinta-se também abraçada aí por nós na noite de hoje. Temos também a vice-presidente do Centro Espírita, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, dessa vez de Terra Rica, que é a nossa querida amiga Marinês Socorro. Marinês, também o nosso boa noite. E teremos também um jovem representante do DIGE, que é a Divisão de Infância e Juventude, que pertence ao Centro Espírita Fé, Amor e Caridade da cidade de Paranavaí, o Luíde Antônio da Silva Ock. Luíde, nosso boa noite também para você, meu jovem. E recebemos com alegria o nosso confrade Alcídio Pereira, da 7ª URI, que é da Regional de Maringá, fica sediada em Maringá, aqui no noroeste do Paraná. Esclarecemos aos internautas que estão online conosco neste momento, vocês poderão fazer suas perguntas, lançar suas perguntas no chat online, que no fim a gente vai lançar elas aqui e fazer alguns esclarecimentos que forem necessários. Queremos agradecer também de coração aí aos canais que nos transmitem neste momento, como a Web Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a TV 7, o canal Nosso Lar, de Luanda, o canal do Cefac, que também nos transmite na noite de hoje, a Rádio Portal da Luz. Assim, passamos a palavra para a nossa querida vice-presidente, Maria Rita, para fazer as suas considerações na noite de hoje. Rita? Boa noite a todos, boa noite aos internautas, à nossa mesa virtual. É com um grande prazer que estamos nesse momento reunidos para receber o Rafael, né? E que possamos ser uma noite com muita sublimação de suas palavras e que possamos ter mais um aprendizado. Com certeza estaremos aqui de braços abertos para recebê-los virtualmente e na esperança de que tenhamos a oportunidade de estarmos juntos presencial. Fica o convite da 8ª URI, Rafael, para que você possa vir à nossa região, não só conhecer a URI, mas também toda a nossa região, toda essa região noroeste do Paraná, que faz parte aí da a 7ª URI em Maringá, a 9ª em Umuarama, né, a 11ª em Umuarama e a 9ª em Campo Mourão, e que possamos, assim, ter um momento de muita alegria com todos juntos. E sejam todos bem-vindos e que tenhamos uma boa noite. Muito obrigada. Obrigado, Maria Rita. Convidamos agora a nossa irmã Marinês, que nos conduzirá em prece para iniciarmos, assim, efetivamente os trabalhos da noite de hoje. Marinês. Boa noite a todos. A nossa prece de hoje é oração pela humanidade. Ela foi retirada do Momento Espírita do dia 10 de setembro de 2012, portanto, 10 anos. E ela foi adaptada. Então, é oração pela humanidade. Senhor de todas as horas, diante das sombras que se espalham sobre o nosso planeta, desejamos rogar a sua ajuda como jamais o fizera antes. Sabemos que o Senhor é onisciente e sabe tudo o que acontece nesse minúsculo grão de areia que chamamos terra, mas desejamos
a nossa singela oração, externar a nossa gratidão por cuidar de cada um de seus habitantes. Alguns homens perderam a fé na vida, perderam a fé no Senhor e se perderam. Outros pensam que a terra está à beira do caos e que o Senhor, que acende as estrelas e faz girar os astros, abandonou a humanidade terrestre. Bem sabemos, Senhor, que isso jamais ocorreu e nem ocorrerá. Compadeça-se das nossas misérias morais e abençoe-nos, fazendo-nos compreender que estás conosco em todos os momentos e nada, exatamente nada, está fora do seu controle. Assim, rogamos que releve a nossa ignorância, tolere a nossa ingratidão e perdoe a nossa falta de fé e a nossa desobediência às suas leis. Senhor, por tudo isso queremos lhe rogar, ajude-nos a construir um mundo melhor, de onde a guerra seja banida de vez por todas. Ajude-nos a enxergar um pouco além dos nossos próprios interesses para construir a paz tão almejada. Ajude-nos a romper essa concha de egoísmo que nos paralisa as mãos e nos impede de estender os braços para ajudar os nossos irmãos. Ajude-nos, Senhor, a caminhar sempre em sua direção. Ensina-nos, Pai, misericordioso e bom, a construir pontes de entendimento, a estreitar laços de amizade, a entender o semelhante, a amá-lo. Ajude-nos, Senhor, a admitir a própria fragilidade, a construir jardins, a espalhar perfume, a enxugar lágrimas, a caminhar com coragem, a acreditar na vida e no seu incondicional amor, a disseminar a esperança, a sorrir sempre, a perdoar sem condições. E, por fim, Senhor, ajude-nos a voltar nosso olhar para as estrelas e amar infinitamente, que possamos nos tornar homens de bem e viver o Evangelho. Que assim possa ser, Senhor. Obrigado, Marinês, por nos conduzir em prece, nos auxiliar a harmonizar neste momento. Nós convidamos agora o nosso querido representante do DIGI, Luigi, que apresentará o palestrante. Em seguida, fica com Rafael Sequeira a palestra da noite de hoje. Obrigado a todos. Luigi. Boa noite a todos. Nosso irmão Rafael é Rafael de Amorim Siqueira, residente na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, onde milita profissionalmente como advogado e estudante de psicologia. No espaço do movimento espírita, como trabalhador, encontra-se vinculado à Sociedade Espírita Fraternidade, a SEF de Niterói. Esposo de Gabriele, pai de Clara e de Francisco, Rafael Amorim, sobretudo, é um grande amigo e dedicado trabalhador do movimento espírita do Brasil. É com alegria que passo a palavra ao nosso irmão para desenvolver o tema, o Evangelho segundo o Espiritismo. Sinta-se em casa, querido Rafael. Seja bem-vindo. Olá, meus caros amigos, minhas queridas amigas. Tenhamos todos uma excelente noite. Que Jesus, o amigo de todas as horas, os nossos benfeitores espirituais, possam nos envolver a todos e nos manter em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Como é bom estar no Paraná. Como é bom estar entre os amigos da 8ª Unificação Regional Espírita do Paraná,
com esses amigos queridos que já estão nos assistindo pelas mais diversas redes sociais. E eu quero dar uma boa noite aos queridos corações que nos ouvem pela Rádio Portal da Luz. Muito boa noite àqueles que nos assistem pela Rede Amigo Espírita TV. Boa noite àqueles que nos acompanham pela TV 7, pelo nosso Cefac, pela Web Rádio Fraternidade. Deixa-nos dar boa noite ao Centro Espírita Nosso Lar, de Luanda, Paraná, a Vera Tonzar, a Maria Ângela Moreira, o Emerson Faria, a Olga Wild, se eu não pronunciei correto, depois vocês me corrigem, a Rogério Newton Martins Gere, Isabel Rubatino, uma amiga muito querida, Oswaldo Monteiro, Flor Santos, Célia Regina Alves de Camargo, Maria da Conceição Rocha, Sônia Rubatino, Neuza Correia, Marcos de Carvalho, outro amigo muito querido, Eliana Melrer, eu não sei se é assim que fala, hein, gente, mas a gente está se arriscando. Wagner Bazuc e Yara Argulo. Cumprimentei a todos que estão aqui no nosso chat, mas quero cumprimentar a você que está nos assistindo e a todos aqueles que vão nos assistir a posteriori, deixando o meu abraço virtual e pedindo aos nossos benfeitores espirituais possam envolver a todos em vibrações de muita paz. Doutrina de amor e luz. Ciência, fé e consolação. Prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança no porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Eu inicio as nossas reflexões falando sobre aquele que é considerado um hino do Espiritismo, porque como é bom termos o Espiritismo nas nossas vidas. Como é bom nos dias de hoje, quando ligamos a televisão e ouvimos falar não mais de rumores de guerras, mas de um conflito que já ganha espaço ali pela Europa, entre Rússia e Ucrânia. Nós temos a doutrina espírita que nos fala da guerra, que a guerra ainda existe porque remanesce em nós o instinto da materialidade quando poderíamos estar alçando o voo da espiritualidade. Como é bom sermos espíritas quando perpassamos 2 anos de pandemia. Nos despedimos fisicamente de muitos corações amigos, mas sabemos que eles retornaram para a verdadeira casa. Como é bom ser espírita e olhar para as dores do mundo, para as nossas próprias dores e saber que elas são transitórias. Então, sempre que sou chamado para falar do espiritismo, eu costumo dizer que nós temos um tesouro nas mãos. Porque Jesus, ele foi, em verdade ele permanece conosco até os dias de hoje, e nos deixou esse consolador chamado Espiritismo, que nos esclarece, que nos consola, que nos ensina a viver nesses dias tumultuados do mundo, sem perder a esperança, sem perder o brilho nos olhos, como nos diz o benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira, sem perder essa fraternidade. Hoje, quando fui recebido pela Marinês, ela falou, sinta-se recebido numa família, porque você está, apesar da distância, entre amigos, entre familiares. Nós somos uma grande família, a família do planeta Terra, a família das ovelhas de Jesus. E nós nunca precisamos tanto dele. Do seu evangelho, da sua destra guiando os nossos passos. Então, falando da felicidade de ser espírita, eu falo igualmente da felicidade de termos a codificação espírita, para nós refletirmos, para nós estudarmos. E na noite de hoje, eu quero falar para vocês desse livro aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo, que não é mais um livro de cabeceira, porque, em verdade, eu já tenho esse livro aqui no pocketbook, um livro de bolso, porque ele já não sai do meu bolso mais. Tamanhos os problemas que nós temos que, volta e meia, eu tiro ele do bolso e abro, para aprender a refletir, a serenar as raivas, os contratempos, para aprender a fazer uma vinculação com os benfeitores espirituais. Nós, os espíritas, costumamos dizer, você tem aí um livro de páginas? Bom,
todo o livro tem páginas, mas há um que é o best-seller, eu considero assim o melhor de todos, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque quando as lágrimas teimarem em rolar, quando a gente tiver naqueles dias de muita aflição, é com o Evangelho que a gente vai abrir uma das páginas e meditar em uma mensagem que um benfeitor da espiritualidade, São Luís, Santo Agostinho, o próprio Espírito de Verdade, São João Evangelista ou outros tantos mandam para cada um de nós. Que o Evangelho segundo o Espiritismo, então, seja o livro da cabeceira, o livro de bolso, o livro dos nossos culto do Evangelho no lar. Que o Evangelho segundo o Espiritismo seja a nossa indicação de leitura. Porque muitas pessoas chegam e perguntam: Rafael, você tem um livro para indicar? Eu costumo indicar: leia o Livro dos Espíritos, leia a Codificação Espírita, mas para os dias que nós estamos vivendo, leia, reflita e estude o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra, ela veio a lume em 15 de abril de 1864. Allan Kardec, sob a batuta dos bons espíritos, já havia trazido o Livro dos Espíritos. Em 18 de abril de 1857, já havia trazido o Livro dos Médiuns em 1861. Faltava algo. Faltava trazer Jesus em espírito e verdade. E ele sai do burburinho de Paris, porque em Paris tudo acontece em Paris, mas em Paris parece que as coisas também se dão com uma pressa, com uma certa ansiedade. Ele vai para o norte da França, ali pela Normandia, numa praia chamada Saint-Adresse. Informações que eu recolho de obras póstumas. E em Saint-Adresse, ele começa, também sob a inspiração dos bons espíritos, a meditar no Evangelho de Jesus e trazer aquele Evangelho sobre a proposta espírita, para que nós tivéssemos hoje não o Evangelho dos espíritas. Porque tem pessoas que acham que o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho dos espíritas. Não. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus. A tradução que existia na França à época, que era Louis-Isaac Le Marchais de Sacy. Bom, se eu aí me atrapalhar com o francês, alguém me ajude. Essa era a versão da época, a Bíblia de Sacy. Como nós temos a Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de João Ferreira de Almeida, à época se tinha na Europa a Bíblia de Sacy. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo ele é retirado da Bíblia de Sacy. São as palavras de Jesus, que Kardec escreve com uma vertente espírita, trazendo para cada um de nós as lições conforme os pressupostos espíritas. E cada um dos 28 capítulos, e também uma introdução, igualmente um prefácio, Kardec traz considerações que são suas, e depois traz textos que são dos espíritos, porque ele recebia as mais variadas mensagens dos espíritos, submetia ao controle universal do ensino dos espíritos. Para ser bom, eu preciso submeter aos mais variados médiuns para saber se o espírito realmente está trazendo a mensagem daquele jeito. E trouxe para nós esse livro. Então, nessa palestra de 1 hora, eu tenho aí esse desafio de falar brevemente, mas deixando para vocês o gostinho de ler essa obra. E o que eu destaco dessa obra para que a gente possa ter uma ideia geral? Quando nós lemos o Livro dos Espíritos, nós sabemos que ele é dividido em 4 partes. A primeira parte do Livro dos Espíritos, Deus e as causas primárias, que Kardec vem a desenvolver numa outra obra, chamada A Gênese, que é também a 5ª obra da codificação. A segunda parte do Livro dos Espíritos, que é Os Espíritos ou o Mundo Espiritual, Kardec desenvolve naquela que é a 2ª obra da codificação, que nos fala do Livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos, que nos fala das leis morais, Kardec desenvolve em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, o que representa o Evangelho segundo o Espiritismo? O desenvolvimento da terceira parte do Livro dos Espíritos, chamado As Leis Morais. E para que a gente não perca aqui a explicação, a 4ª parte do Livro dos Espíritos, As Esperanças e as Consolações,
Kardec desenvolve naquela que é a quarta obra da codificação, o céu e o inferno. Então, nós já sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo é para falar de leis morais, da parte moral do ensino de Jesus. E, para tanto, eu quero convidar vocês, quem tiver aí com o Evangelho segundo o Espiritismo, pode me acompanhar, porque logo na introdução do livro, objetivo desta obra, olha o que nos diz Kardec. Podem se dividir em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Vamos lá? Primeira parte, os atos comuns da vida do Cristo. Segunda parte, os milagres. Terceira parte, as predições. Quarta parte, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de dogmas. Quinta parte, o ensino moral. Continua Kardec. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, tem sido permanece livre de controvérsias. E o que nos diz Kardec aqui? Bom, quando a gente pega dados históricos, existem controvérsias? Existem. Porque quando a gente busca os historiadores hoje, há uma certa divergência. Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Jesus nasceu mesmo no ano 0? Quando a gente pega os historiadores de uma forma geral, eles dizem de forma diferente, mas isso não é o mais importante. E o objeto do Evangelho segundo o Espiritismo não é falar sobre dados históricos. Segunda parte de que tratam os evangelhos, os milagres. Por exemplo, quando nós pegamos a multiplicação de pães e peixes, existem divergências. Vamos lá? Há historiadores, há estudiosos do texto bíblico que dizem que Jesus de fato multiplicou pães e peixes. Há outros estudiosos que dizem que aquela multiplicação é simbólica, é uma metáfora, que Jesus estava falando da multiplicação do amor, dos propósitos no bem. Ou seja, existe divergência quando nós falamos de milagres, mas o objeto do Evangelho segundo o Espiritismo não é trabalhar com divergências, é trabalhar a parte moral. Passamos agora para a terceira parte, porque ele nos fala dos milagres, das predições. Quando Jesus nos diz assim, eis que o templo será destruído e no terceiro dia ele será reconstruído. Existem divergências? Existem. Porque uns dizem que ele estava falando do templo físico, mas ora, o templo físico ele foi destruído só no ano 70. Outros historiadores dizem, não, ele não estava falando do templo físico, ele estava falando do próprio templo dele, o templo do Espírito, porque ele morreu numa sexta-feira e ressuscitou num corpo espiritual no domingo. Existem divergências. Quando partimos para a quarta parte dos evangelhos, aquelas palavras que foram tomadas pela igreja à conta de dogmas. Quando, por exemplo, no evangelho ele diz, eu e o Pai somos um só. A igreja, por exemplo, diz que nesse trecho estava se criando o dogma da Santíssima Trindade, falando que Deus, Jesus e o Espírito Santo eram uma só pessoa. Mas nós sabemos que um só propósito não é Santíssima Trindade. Na verdade, estava falando da comunhão de Deus e de Jesus. Observem, nas 4 primeiras partes do Evangelho, existem divergências, mas na quinta parte, que é as leis morais, existe divergência? Não. Não existe divergência sobre o amor que Jesus veio nos trazer, sobre a proposta do perdão, sobre a proposta da imortalidade da alma, sobre aquele que foi o seu ensinamento de desapego dos bens materiais. Não existem discussões sobre aquela que é a proposta do serviço ao semelhante ou da caridade. O que Kardec está nos querendo dizer? Que o Evangelho segundo o Espiritismo não é para trabalhar com dados históricos, porque existe divergência. Não é para trabalhar com milagres, com predições ou com dogmas, mas é para trazer a parte moral. Porque sobre amor não há dúvidas, Jesus era o amor. Sobre perdão não há dúvidas, sobre desapego de bem material não há dúvida. Essa é a proposta do Evangelho. Tanto que na própria introdução
é dito um pouquinho mais abaixo. Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. O que nos diz Kardec? O Evangelho é para estudar parte moral. Então, da introdução, a gente destaca este aspecto. Agora eu quero destacar algo do prefácio. Porque o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo é um dos mais belos, é uma das mais belas citações dessa obra que eu gostaria de conversar com vocês na noite de hoje. E eu peço permissão para ler os 2 primeiros parágrafos, porque vejam, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir a visão aos cegos. O que a gente tira aqui? Que agora a revelação não vem de homem, não é uma revelação que vem de Moisés, que trouxe no alto do Monte Sinai as 10 tábuas da lei de Deus, os 10 mandamentos. Não é personificada no nosso mestre, que é o Mestre Jesus. Agora a revelação vem dos Espíritos. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Então, qual é o fundamento máximo do Evangelho segundo o Espiritismo e da própria doutrina espírita? É uma revelação que vem dos Espíritos. É uma revelação que vem daqueles que são os guias da humanidade, capitaneados por Jesus. E quando a gente passa para o 2º parágrafo, eu vos digo que em verdade são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então vejam, eu vos digo que são chegados os tempos de todas as coisas serem restabelecidas no seu verdadeiro sentido. O que é restabelecer as coisas no seu verdadeiro sentido? É volver ao Evangelho de Jesus e tirar o véu daquilo que Jesus disse à época e que nós não conseguimos entender. Por exemplo, quando ele disse a Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, e que está reproduzido agora no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. O que é restabelecer as coisas no seu verdadeiro sentido? Falar de reencarnação. Porque nós nascemos da água, líquido amniótico. Nós nascemos do útero de uma mulher, rodeado por líquido amniótico. E o nosso corpo físico também, 80%, 70% dele é água. Isso é nascer de água. Mas nós precisamos nascer do Espírito, porque o Espírito sopra onde quer e nós ouvimos sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Isso é restabelecer as coisas. Isso é dizer que para entender Deus, nós precisamos nascer inúmeras vezes. Daí vem a doutrina espírita e nos diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. E o Espírito de verdade ainda proclama para confundir os orgulhosos. O que é confundir os orgulhosos? Lembram-se no Sermão da Montanha, quando Jesus diz assim: graças te dou, meu Deus, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e as ocultastes dos sábios e dos prudentes? Porque para mergulhar no Evangelho de Jesus, nós precisamos de humildade, simplicidade, para entender aquele que é o nosso mestre e o nosso guia. Muitas pessoas ainda nos dias de hoje nos perguntam: o Espiritismo é cristão? E a resposta: o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Porque nos dias atuais de tantas dores, a proposta é reviver o Evangelho de Jesus. Restaurar nas nossas almas a pulcritude dos dias evangélios. Reviver o senso da fraternidade. Reviver Jesus, que conversava
com os samaritanos, que eram considerados inimigos. Reviver Jesus, que acolhia mulheres adúlteras. Reviver Jesus, que mesmo crucificado no meio de 2 ladrões, Dimas e Giestas, disse a Dimas: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Reviver aqueles dias onde Jesus esteve na casa de um doutor da lei, Jairo, e disse para a filha dele, Talita, cum, levanta. Reviver Jesus, que conversava com os romanos, que eram considerados inimigos dos hebreus, quando um centurião, mestre, um servo meu, um homem de muita confiança, está doente, eu preciso que você vá, eu preciso que você o cure. E Jesus, bom, eu vou até lá. E o centurião, não precisa. Eu também sou um homem que comando exércitos, basta uma única palavra e o meu servo será salvo. Isso é restabelecer as coisas no seu verdadeiro sentido. O Espiritismo hoje revive Jesus. Daí, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para ser nosso modelo e nosso guia? E a resposta: Jesus. Vamos pensar, modelo para nós copiarmos. Nosso modelo não são os homens do mundo. Nosso modelo é Jesus. Guia para nós seguirmos. Nós devemos seguir não coisas transitórias do mundo, filosofias que começam e têm fim. Nós devemos seguir a Jesus. Esse é o propósito do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois 28 capítulos, que quando a gente começa a olhar para cada um deles, e eu gostaria de falar de cada um deles, porque a beleza e a didática de Kardec, por exemplo, no capítulo 1, não vim destruir a lei, porque Jesus não destrói nada. Ele constrói sobre as bases carcomidas, mas sem destruir. Porque ele pega o texto dos 10 mandamentos que estão lá no Antigo Testamento e aquilo que era mandamental, aquilo que era proibitivo, ele transforma no amor. Tendes ouvido, não matarás, não roubarás, mas agora eu transformo todos esses nãos em um sim. Amem-se uns aos outros, amem a Deus, amem ao seu próximo, amem a si mesmo. Quando a gente vai para um segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. E observem, aqui ele fala da imortalidade da alma, porque muitos de nós estamos preocupados com as coisas do mundo, e nós temos os nossos afazeres do mundo. Eu tenho uma filhota que é a luz dos meus dias, o nome dela é Clara, está aqui do meu lado. Eu preciso pagar o colégio dela, preciso comprar o leite dela, mas as coisas do mundo não são as mais importantes, porque quando a gente só se preocupa com o que vai ter, a gente perde a dimensão do que nós somos. Somos espíritos imortais. E Jesus nos disse que o reino dele não era desse mundo. Então, viver o presente com os olhos na imortalidade. Estar no mundo sem ser do mundo. Essa é a proposta. Chegamos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. E nos diz José Martins Peralva, sobrinho, sergipano, radicado em São Paulo, radicado em Minas Gerais, que essas muitas moradas na casa de meu pai não são apenas moradas espirituais, são as diversas possibilidades de nós comungarmos com Jesus, até mesmo pelo nosso pensamento. Porque vejam, quais são essas moradas? É eu me dar conta de que, quando eu desencarnar, eu não vou acabar. Existe o plano espiritual, existem os mais de 2 trilhões de galáxias, existe a própria comunhão que eu posso ter com Jesus pelas vias do meu psiquismo, de uma casa mental que eu vou senhoreando para a prática do bem. Partimos para o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. E nós nos damos conta que no mundo há muita injustiça, mas não há ninguém injustiçado. Que sem a proposta da reencarnação, nós não conseguiremos entender o amor
e a justiça de Deus. Então, só através da reencarnação é que nós nos damos conta de que aquilo que hoje me falta foi o que eu atirei fora ontem. As minhas aflições do presente decorrem de imperfeições minhas. Sejam imperfeições do hoje, sejam imperfeições do ontem. Até caminharmos para aquele que para mim é um dos capítulos mais bonitos do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo que eu acho que o meu Evangelho ele já está assim viciado. Vocês sabem o que é um livro viciado? É aquele que quando a gente vai abrir, ele já cai no capítulo. Bem-aventurados os aflitos. E eu perguntaria para vocês, alguém que está me assistindo que não esteja aflito por alguma coisa, seja uma causa econômica, seja uma causa de problema familiar, seja porque traz o espírito conturbado pelas misérias do mundo, a guerra, a pandemia, alguma dificuldade do desemprego, então o Evangelho segundo o Espiritismo é o remédio para as dificuldades que nós temos hoje, no presente. Porque nos fala da justiça das aflições. E o que consubstancia a justiça das aflições? Toda aflição ela é justa, porque baseia-se na lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Eu estou plantando, e eu colherei de acordo com aquilo que eu plantei. Se eu semeio rosas, eu colho rosas. Se eu semeio espinhos, eu colho espinhos. Mas Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Qual o aspecto consolador? Porque se eu apenas raciocino que existe uma aflição, porque em mim permanece uma imperfeição, é apenas racional. Onde está o aspecto consolador? O aspecto consolador reside de que a dor é transitória. A dor é pedagógica, a dor é uma escola. Para o mundo, a dor é uma limitação. Para nós, espíritas, a dor é uma libertação. Guardem esse jogo de palavras. Quando olhamos para as pessoas, todo mundo está reclamando da dor. E diz Simão Pedro, lá das Minas Gerais, um grande amigo de patrocínio, que muitos dizem que os espíritas gostam de sofrer. Nós não gostamos de sofrer. Nós não somos masoquistas. Mas quando a gente sofre com gosto. Porque eu sei por que eu estou sofrendo. Porque eu sei que a dor está limando os meus vícios. E há uma história de Miguel Ângelo Buonarroti, o grande gênio da Renascença italiana, que eu gosto sempre de contar para que as pessoas possam entender por que bem-aventurados são os aflitos. Estava ele caminhando de retorno para o seu ateliê, na cidade de Firenze, em português, Florença, quando se deparou com um grande bloco de mármore, e ele disse, eis um anjo. E os discípulos, nosso mestre deve estar fora da casinha, deve ter bebido alguma coisa, porque num bloco de mármore frio, ele diz que tem um anjo. Ele vira para seus aprendizes e pede, dai-me um martelo, dai-me um cinzel, e toma dos instrumentos e começa a esculpir. Vai tirando os excessos. E depois que a obra estava sem os excessos, ele vira para os discípulos e pergunta, e agora, eis ou não um anjo? Mestre, agora nós vemos o anjo. E Miguel Ângelo Buonarroti, o Michelangelo, responde, o anjo sempre esteve aqui. Eu só precisei tirar os excessos. Por que bem-aventurados os aflitos? Porque a dor é esse martelo, é esse cinzel, que vai tirando a minha impaciência, o meu orgulho, vai drenando os meus fluidos negativos, vai drenando aquele ímpeto de achar que sou mais que as pessoas, de achar que as minhas coisas são as melhores. Imaginem se às vezes na cama de um hospital, que é doloroso, eu não me torno um melhor filho, eu não faço as pazes com o meu vizinho, eu não deixo de construir aqueles muros que nós estamos construindo entre as pessoas para construir pontes. Então nos diz os bons espíritos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, se nós formos resignados, se nós pegarmos o sofrimento como bem sofrer, a dor será uma escola abençoada para os dias que virão.
E há um espírito, Sebastião Lasno, que psicografou um livro belíssimo por José Raul Teixeira, falando do Brasil, falando dessa pátria amada. E em alguns versos ele canta: o sofrimento para nós é luz divina do Senhor. Quem não sofreu como sofreu Jesus, não tem valor. Ele relembra-se do Gólgota, e Jesus não precisava sofrer. Mas foi ele que disse: no mundo tereis aflições, João 16:33, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Sebastião Lasno nos fala: o sofrimento é esse Gólgota que nós subimos nos dias atuais para nos pacificar. É essa estrada de Damasco, é esse Monte Alverne, lembrando Francisco de Assis, para que a gente possa criar as asas de que nos fala o benfeitor Emmanuel no livro Pensamento e Vida, porque nós desenvolvemos muito a asa da intelectualidade, mas só com uma asa nós não voamos. Precisamos desenvolver a asa da amorosidade, mas só se desenvolve a asa da amorosidade diminuindo o orgulho, diminuindo a impaciência, e a dor faz esse trabalho de esculpir. Do capítulo 5º, nós passamos para o capítulo 6º, porque olha a pedagogia de Kardec. Se o 5º, que é um dos maiores, fala das aflições, o 6º, o Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós que vos encontrais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Eis que eu venho agora como aos filhos transviados de Israel. Eu sou o bom pastor. Ego bonus pastor sunt, em latim. Eu sou o médico das almas. Eu sou a luz do mundo, aquele que anda comigo não andará em trevas. Eu sou o pão da vida. Aquele que me segue não terá fome. Se nós temos as aflições, o grande aspecto consolador da doutrina espírita é saber que nós temos Jesus. E nos diz o benfeitor Emmanuel, numa obra notável, A Caminho da Luz, que Jesus é o governador do nosso orbe. Me permitam falar no popular, é o chefe. Nós somos filhos de Jesus, irmãos de Jesus. Nós estamos embalados pelo amor de Jesus. Quer fé maior do que essa? Quer esperança maior do que essa? Então, nos dias de maiores tribulações, há um Cristo Consolador. E aí, Kardec pega das bem-aventuranças, que estão lá em Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 12, e desenvolve o capítulo 7º, bem-aventurados os pobres de espírito. E o que é pobreza de espírito? Será que é pobreza material? Não. Resposta errada, não vamos passar no Enem. Pobreza de espírito é humildade. Bem-aventurados os humildes, os simples, os que olham as outras pessoas não pela cor da pele, não por quem elas votam, não pela religião que elas possuem, mas pela humildade. Humildade é uma palavra que quer dizer nós estamos vinculados a um mesmo chão, a um mesmo humus, que quer dizer terra. Não existem maiores, nem existem menores. Somos todos ovelhas de Cristo. Capítulo 8º, bem-aventurados que têm puro o coração. O que é pureza de coração? É não estar no mundo querendo saber sempre do que eu vou ganhar se eu fizer isso. São as segundas intenções, as terceiras intenções, que nós muitas vezes transformamos no móvel das nossas atitudes. Porque observem, para falar de pureza de coração, Jesus deu o exemplo da criança. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Se os homens fossem mais brandos, não teríamos guerras. Se os homens fossem mais pacíficos, nós não brigaríamos tanto nas redes sociais. Porque, inclusive, nós, espíritas, muitas vezes estamos nos engalfinhando quando deveríamos amar mais, socorrer mais, trabalhar mais no bem.
até chegar no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. E o que é misericórdia? João Guimarães Rosa, o grande escritor brasileiro, notável, que escreveu um romance, Grandes Sertões Veredas, nos diz que misericórdia, mísero, pobreza, córdia, coração. Quando colocamos o nosso coração na pobreza alheia, na necessidade alheia. Daí o grande mandamento da doutrina espírita, caridade, serviço ao semelhante. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo é esse grande vade-mecum. Vocês perceberam que a minha hora está passando. E eu estou ainda no capítulo 10, no capítulo 10º do Evangelho. A minha proposta não é falar sobre ele todo. A minha proposta é despertar para a necessidade de ler o Evangelho, de nós acostumarmos a meditar sobre o que nos diz a doutrina espírita. Um dia, Raul Teixeira me disse assim: meu filho, nós os espíritas somos curiosos. Às vezes a gente tem uma biblioteca cheia de livros. Livros autografados pelo Chico, livros autografados pelo Divaldo, os livros estão lá, lindos, mas a gente não lê, a gente não estuda. A gente poucas vezes vai à casa espírita para refletir junto com outras pessoas. Porque quando o Rafael fala, é um sentido. A Marinês falando, outro sentido. O Carlos pode trazer uma outra contribuição. E é a soma dessas contribuições que nós chegamos ao melhor entendimento, porque verdade, ela está em Jesus. Eu faço uma pausa agora aqui no capítulo 10, já que eu deixei um gostinho, e quero trabalhar aí nesses 12 minutos que nos faltam, antes da gente bater um papo, algumas perguntas, para trazer mais alguns capítulos que para mim são muito importantes. A começar pelo capítulo 17. Sede perfeitos. Porque nesse capítulo 17 há uma frase de Kardec. Essa frase é de Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências e as suas más inclinações. Qual o propósito de todos nós espíritas nos dias atuais? Nos reformar. Se eu sou impaciente, buscar a ciência da paz, buscar ser mais paciente. É bem verdade que a gente não vai conseguir fazer as coisas na velocidade que nós gostaríamos. Se serve de consolo, nem Paulo conseguiu. Está lá em Romanos, capítulo 7, versículos 19 e 20. O bem que eu quero, que eu conheço, esse eu não faço. Mas o mal que eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, a transformação moral deve ser o objetivo de todos os dias, nosso, dos espíritas. E nós percebemos que muitas vezes essa transformação moral nós queremos para as outras pessoas e nós nos tornamos coaches espíritas. Você sabe o que é um coach espírita? O coach espírita é sempre aquele que quer consertar a outra pessoa. E eu vou trazer alguns exemplos. Às vezes eu vou uma palestra, e o orador fala muitas coisas, e eu fico embevecido. Como fala bem, como traz exemplos que engalanam as nossas reflexões. Mamãe devia estar aqui. Porque parece que ele falou para ela. Eu tenho uma coisa para dizer. O orador não falou para a mamãe. O orador falou para mim. É porque nós temos o mau verso de querer corrigir as outras pessoas, mas a transformação moral é algo que eu faço em mim mesmo. Às vezes nós estamos no culto do Evangelho no lar. Abrimos vinha de luz e vem uma mensagem falando do orgulho. E eu viro para a esposa, essa é para você, porque você tem sido muito orgulhosa. Não. Quando a gente abre a mensagem, ela é para mim, para que eu reflita. Todas as vezes que eu tomo de um livro e digo assim, que os benfeitores me auxiliem e o que é para mim venha para as minhas reflexões. E eu abro, a mensagem é para mim, não é para outra pessoa. Daí, fazer a transformação moral é deixar de apontar dedos em riste para as outras pessoas e pensar, as outras pessoas eu amo, respeito do jeito que elas são. A mim mesmo é que eu tenho o dever de me modificar. Até mesmo porque,
Quando apontamos um dedo em riste, é um para lá. E se a gente vira a mão, tem outros 3 apontados para a gente. E diz Raul Teixeira, e esse aqui é o dedo de Deus, porque só Deus sabe de tudo. Então o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos dizer, espíritas, sou a hora da transformação. Se vocês não querem a guerra lá na Ucrânia, sejam a paz no Brasil. Como isso, Rafael? Exercitem por ser um melhor esposo, porque a paz do matrimônio é uma contribuição para a paz do mundo. Exercitem ser um melhor filho, um melhor pai. Exercitemos ser melhores empregados. Se somos patrões, exercitemos ser melhores patrões, porque a paz é um exercício diário que eu faço dentro das minhas possibilidades. E se eu quero a paz na Ucrânia, não adianta eu ir para as redes sociais ficar tomando partidos, porque a gente nunca sabe se está correto aqui, se está correto do lado de lá. Que nós peçamos a Deus. Lembrando de Bezerra de Menezes, eu aprendi a orar, não só pelos que são caídos, mas por aqueles que fazem cair. Eu aprendi a orar, não só por aqueles que morrem, mas pelos que matam. Que nós oremos de onde estamos, pela paz no mundo. E sejamos a paz, como diz Mohandas Karamchand Gandhi, seja a paz que desejamos construir no mundo. Do capítulo 17, nós vamos para o capítulo 19. A fé que transporta montanhas. Porque eu olho para mim, todo dia eu tenho uma conversa assim, tete a tete no espelho do banheiro. E a pergunta que eu me faço, como anda a sua fé? Porque quando a gente vê tantas desencarnações, tanta gente desempregado, tantas dificuldades pelo mundo afora, e uma guerra que eu jamais pensei que a minha geração fosse pegar, eu chego no espelho, Rafael, como anda a sua fé? E me permito fazer reflexões pelo Evangelho segundo o Espiritismo e por um outro livro, o livro O Consolador, do benfeitor Emmanuel. Porque foram perguntar para Emmanuel, na questão 354, o que significa ter fé. E ele responde, ter fé é guardar a certeza na providência divina. Ter fé é deixar de dizer eu acredito para dizer eu sei. Então ter fé não é acreditar, porque acreditar a gente acredita em muitas coisas. Aqui no Rio de Janeiro, me perdoem a brincadeira, todo flamenguista acha que o Flamengo vai ser campeão todos os anos, mas isso é uma crença. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu estou em Niterói. Na sexta-feira, todo mundo céu estrelado, tempo bom, amanhã vai dar praia. Mas isso é uma crença. Pode ser que o tempo mude e comece a chover. Ter fé é algo mais. Ter fé é guardar certeza no Senhor dos mundos. Naquele que sabe dos fios de cabelo da minha cabeça, naquele que não deixa uma folha de uma árvore cair sem seja da sua vontade. E um dia vi um físico fazendo uma provocação que eu nunca esqueci. Ter fé. Imaginem esse copo de vidro. Se eu deixar esse copo cair, o que vai acontecer? Ele vai quebrar. Vocês acreditam ou vocês têm certeza? Bom, eu particularmente tenho certeza. E por quê? Porque existe uma lei chamada lei de gravidade. Aliás, nós temos 4 leis físicas. A lei nuclear fraca, a lei nuclear forte, a lei eletromagnética e a lei de gravidade. A gente tem certeza dessas leis, nada obstante, não estejamos vendo. E qual é a curiosidade? Nós temos certeza em leis físicas e não temos a mesma certeza, a mesma entrega em Deus. É ou não é curioso? Ter fé nos dias atuais é olhar para Deus e dizer, meu Pai, meu Criador, eu me entrego em suas mãos. Se eu desencarnar pelo Covid, chegou a minha hora. Eu estou vivo na verdadeira casa. Se eu não desencarnar pelo Covid, um dia eu vou desencarnar, porque todos nós sabemos que vamos desencarnar. Meu Pai, o mundo está em guerra. Melhor que não estivesse,
mas de todo fato negativo eu sei que são extraídas coisas boas, são extraídos progressos. Eu confio em ti. Eu confio que as coisas vão melhorar. Eu me entrego em suas mãos. E ao invés de ficar como aquele personagem, vocês se lembram do desenho Zé Colmeia e Catatal? Que tinha uma hiena chamada Hard, que ficava assim: ó vida, ó céu, ó azar. Que a gente saia da dimensão Hard e entre na dimensão ter fé, certeza em Deus. Meu Deus, eu estou contigo. E quem está contigo, como diz o apóstolo Paulo, nada teme. Até chegar naquele capítulo que para mim é o mais bonito, e eu tenho 3 minutos, é quase se vira nos 30 do Faustão. Fora da caridade não há salvação. Vejam, quando Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não disse fora da igreja não há salvação, fora da Bíblia, fora do Espiritismo, mas ele disse fora da caridade. E por quê? Porque nós estamos no mundo por um compromisso de amor. Ser espírita é um compromisso de amor. É um compromisso com Jesus e por Jesus. Me lembrando de uma história contada por Divaldo Pereira Franco, se vocês já conhecem, agora eu conto com o meu jeito desajeitado. Porque estava Divaldo Franco em Joanesburgo, na África do Sul, num grande cerimonial. Imaginem Divaldo Franco, baiano, num cerimonial. Servindo bebidas, servindo refrigerantes. E Joana de Ângeles disse assim para ele: meu filho, eu quero que você abrace aquele garçom. Era um garçom de uma etnia Zulu, de quase 2 metros de altura, negro. Minha irmã, nós estamos num cerimonial. Se eu abraçar o homem aqui agora, eu não vou pagar um mico, eu vou pagar um verdadeiro King Kong, as pessoas vão rir. Meu filho, você quer servir a Deus ou você quer servir a Mamon? Divaldo resolveu dar uma baianada, ou seja, arrumou um jeito para que as coisas não fossem assim tão engraçadas para as outras pessoas. Ele chama o garçom e pede: meu filho, traga-me café com leite. Mas como assim, Messias Divaldo? Aqui a gente tem refrigerante, a gente tem cerveja. Meu filho, eu não bebo. Por favor, eu sou baiano, lá no Brasil a gente costuma tomar café o dia inteiro, mesmo antes de dormir. Pinga um leite e traz para mim. E o garçom foi e trouxe. Divaldo levantou-se e abraçou o garçom. E o garçom, vendo aquele abraço, ia na cozinha, trazia mais leite com café. E fez isso várias vezes, porque afinal de contas ele tinha ganho um abraço. No outro dia de manhã, Divaldo não levantou da cama, porque afinal, tomando tanto leite, tanto café, o intestino desarranjou, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro. E o garçom: mas cadê Divaldo? Está no quarto do hotel. Ah, eu vou até lá. Porque aqui na África do Sul a gente tem chá para tudo. E eu hei de ter um chá para esse problema do Divaldo. E foi. Divaldo conta que ele estava de pijama. E entrou M. Bambo, que era o nome do negro. Eu tenho aqui chá. E Divaldo não gosta de chá. Mas ele acabou tomando o chá para fazer a alegria daquele companheiro. E ele disse assim: Messias Divaldo, por que você me abraçou ontem? Você foi muito gentil. Você trouxe leite com café e não era servido aquilo no cerimonial. Eu iria me suicidar, Messias Divaldo. Eu tenho um câncer cruel, já com muitas metástases. E eu pensei, agora que um homem branco, depois de 40 anos, que é a minha idade, me abraçou, eu não vou me suicidar mais. Meu filho, você iria se suicidar? Sim. Aqui na África do Sul é muito difícil, Divaldo. O regime do apartheid já acabou, mas negros e brancos ainda se estranham. Eu ganho muito pouco e com câncer eu não conseguiria sustentar a minha família. Então pensei, eu acabo com isso logo e eles darão um jeito. Minha esposa e meus filhos, sãos, dariam um jeito. Mas quando você me abraçou, eu pensei, essa humanidade tem jeito, não vou me suicidar mais. E Joana de Ângeles se acercou e lhe disse, meu filho, tá vendo que você não pagou mico nenhum? Mas, Joana, por que você não me disse antes? É porque eu queria que você fizesse pela própria vontade, sem saber o porquê. E agora eu vou te dizer mais. O nosso irmão não vai morrer de câncer.
Fale com seus amigos da África do Sul. Eles vão custear o tratamento. Divaldo tomou o chá, recebeu um abraço daquele homem e saiu para pregar. Falou com os amigos do câncer daquele homem negro. Os amigos de Divaldo na África do Sul custearam o tratamento. Depois de 3 dias, Divaldo estava no aeroporto e lá estava um homem Zulu de 2 metros de altura. A esposa, 2 meninos. Meu pai branco, eu vim te abraçar, porque você me devolveu a vida. E Joana de Ângeles, faça dele um filho na África do Sul, porque através de M. Bambo, o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo vai ser lido na África do Sul, e não em português, no idioma deles. Peça a ele para que aprenda o português, leia as obras em português ou inglês, passe para o idioma do seu povo, abra uma casa espírita. E Divaldo falou tudo isso com M. Bambo. Passaram-se os anos, e ele recebe, perto do Natal, um telefonema de M. Bambo, meu pai branco. Eu li no inglês, o português é muito difícil. Li tudo. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, abri uma casa espírita aqui na África do Sul. Dei a ela o nome de Joana de Ângeles, porque eu me apaixonei pela sua mentora. E hoje, aqueles homens da tribo Xhosa, da tribo Zulu, estão estudando o Espiritismo. Muito obrigado. E Divaldo, no Brasil, conta que seus olhos marejaram e ele entendeu a importância da caridade. A caridade de um abraço, de um olhar. A caridade que nós, às vezes, nem sabemos, mas salvamos vidas com elas. O Evangelho segundo o Espiritismo, então, é esse tesouro que nos fala de vida e vida em abundância, que nos traz Jesus, que nos traz as bem-aventuranças, que nos fala de imortalidade, que nos fala de transitoriedade de dor e que nos diz que nós temos nas mãos a oportunidade de trabalhar no bem. Deixemos então as reclamações, deixemos as divisões que não nos levam a lugar nenhum e possamos ser os arautos de Jesus no Paraná, no Rio de Janeiro, pelo Brasil afora, cantando doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação. Prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Se tiver perguntas, eu tento responder. Se eu não souber, com certeza a Maria Rita, o Alcídio, o Carlos ou a Marinês respondem por mim. Muito obrigado. Rafael, nós que te agradecemos aí enormemente, até emocionante essa história, essa passagem do Divaldo eu não conhecia. Vamos lá, o nosso amigo Oswaldo mandou aqui para nós uma pergunta que vem de encontro, inclusive, com o fechamento que você faz. Ele vai dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de dor, mas fala muito de amor, porque amamos pouco e sofremos muito. Este é um bom indicativo da proposta do Evangelho que nos apresenta Jesus hoje. Oswaldo Monteiro, um prazer falar contigo. Eu peço a Jesus te abençoe os seus trabalhos, abençoe a sua família. O Evangelho segundo o Espiritismo fala de dor, fala da transitoriedade, da escola da dor nas nossas vidas. Fala muito mais de amor, porque nós não conseguimos mensurar o amor de Jesus por cada um de nós. O espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia que eu considero luminosa de Divaldo Franco, nos diz que o amor de Jesus é uma eterna primavera por vindoura. Olha a metáfora. Quando a gente só vê trevas, o amor de Jesus faz brotar flores. Quando a gente só vê inverno, o amor de Jesus faz voltar a primavera. Então eu gosto muito dos versos de Amélia Rodrigues, porque talvez nós ainda não consigamos entender esse amor ágape, esse amor banquete, essa entrega diária de Jesus por cada um de nós. Aí vem a pergunta:
Porque amamos pouco e sofremos muito. Escolha nossa. Porque nós ainda, nos dias atuais, temos escolhido Mamon. E há um capítulo do Evangelho, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 16, que relembra aqui uma das passagens do próprio Evangelho de Jesus. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Observem, nós no decorrer dos séculos temos servido a Mamon. E o que é Mamon? É uma entidade da mitologia grega que nos lembra dinheiro, posses, status. Quem somos nós, meu amigo? Somos os antigos reis, somos os antigos padres, sacerdotes, os antigos políticos, somos aqueles que envergávamos os propósitos de Jesus com os lábios e hoje estamos, pelas vias do Espiritismo, aprendendo a agasalhar no coração. Então, o que é o Espiritismo nas nossas vidas hoje? Uma proposta para que a gente abandone o mundo, abandone Mamon, sem deixar de ter os nossos compromissos diários e mire o nosso olhar naquela estrela, uma metáfora do benfeitor Camilo, que é Jesus. Porque Jesus vem nos chamando e respeitando o nosso livre-arbítrio. Mas eu acho que agora abrimos as comportas do nosso espírito para segui-lo, em definitivo, voluntariamente, e dizendo, mestre, eu quero ir contigo. É este um bom indicativo da proposta do Evangelho que nos apresenta Jesus hoje? Sim. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz Jesus de volta. Nos traz Jesus à afeição. E agora que eu vou pintar um outro quadro, o quadro do girassol. Já observaram o girassol? É uma planta muito peculiar, porque ela vai girando ao encontro do sol. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele nos vai mostrando Jesus, esse sol. E nós, à semelhança do girassol, precisamos ir girando, sem nos perder dele. Porque quando a gente se perde desse sol, a gente começa a volver para o mundo. Política, filosofia, briga, discussão, dissensão na família. Quando a gente volve para Jesus, a gente busca um projeto de espiritualidade. Aí a gente se aproxima, a gente entende, a gente busca a paz que está dentro de nós. Muito obrigado pela sua pergunta. Nós que te agradecemos, Rafael. E eu acho que ficamos por aqui. Nós queremos só divulgar aí a próxima palestra, que será no mês que vem, no dia 16 do 4, com a nossa amiga Cláudia Orras, da cidade de Curitiba. E convidamos o nosso querido Alcídio, da 7ª Regional, para conduzir os nossos pensamentos já para o encerramento dessa palestra. Alcídio, o microfone. Boa noite novamente. Eu achei muito oportuno usar a letra de João Cabete com o título Fim dos Tempos, por conta dos dias que estamos atravessando. Vamos orar. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, e ventura mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com seu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastar do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, reenflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com seu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor Jesus,
envolva-nos a todos com tua paz. E nós te pedimos, querido amigo Jesus, que todos nós, irmanados, te rogamos, apesar de sabermos que o livre-arbítrio é uma lei natural, mas nós rogamos, permita que os teus emissários possam atenuar essas preocupações que envolvem todo o planeta, com essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Que o teu amor envolva esses dois comandantes, presidentes, ou, enfim, que são responsáveis por esse momento difícil que atravessamos, iluminando ambos para que busquem a paz. Que assim seja. Rafael, fica aí livre alguma consideração final que você queira fazer. Ficamos aí aguardando a ti. Eu quero agradecer a cada um de vocês, a acolhida com a qual eu fui recebido na noite de hoje. Quero agradecer a Maria de Lourdes Gonçalves, a Marcos de Carvalho, a Ieda Argulo dos Santos, a Neuza Correia, a Célia Regina Alves de Camargo, a todos esses que nos estão acompanhando pelas redes sociais, aqueles que nos verão a posteriori. Eu sempre digo, não percamos a esperança, sigamos em frente. Nós temos Jesus no alto, comandando o barco das nossas existências. Nós temos os nossos benfeitores espirituais, um anjo de guarda que não se cansa de nós. Muitas vezes nós fazemos ouvidos moucos à sua presença, mas ele está do nosso lado. Vai, Rafael. Siga em frente, porque nós afiançamos a tua presença no mundo na certeza de que você pode vencer. Nós temos uns aos outros, porque nesse grande barco das dificuldades, nós podemos nos ajudar. Como é bom, então, ter conhecido a Marinês na noite de hoje, o Carlos, o Alcídio, porque se tem algo que a doutrina espírita nos faz, é propiciar que nós conheçamos novos amigos, façamos essa ponte. Eu estou em Niterói, vocês aí no Paraná, outras tantas pessoas nos mais variados rincões do Brasil, fazendo essa grande corrente do bem. Uma corrente que não precisa ser só entre espíritas, porque hoje nós já estamos num outro estágio. Não é mais o estágio da tolerância, porque nós podemos ser mais do que apenas nos tolerar. Nós estamos no estágio de unir esforços para que a nossa Terra possa avançar. Ou seja, muito se fala em transição planetária, provas e expiações para mundo em regeneração. Mas para isso, nós vamos precisar trabalhar juntos. Nós vamos precisar ver uns aos outros como amigos, na certeza de que Jesus nos ama a todos. Um abraço e que Jesus e os amigos espirituais possam preencher as vossas vidas, os nossos lares, abençoar os nossos familiares e nos dê a sua imorredora paz. Que assim seja. Muito obrigado, Rafael. Agradecemos. Abraço também de volta. E passamos agora ao vídeo divulgando virtudes. Muito obrigado, boa noite a todos. Olá! A virtude da semana é a lealdade. Ser leal é honrar nossa própria essência, tendo por nós mesmos grande amor e, nesta medida, estender ao próximo igual sentimento. Lealdade rima com honestidade, com sinceridade, com integridade, com respeito. A lealdade detém múltiplas faces, perante princípios e valores, instituições e ideias, perante os relacionamentos, perante a pátria e diante das leis. Quem é leal é autossuficiente em si mesmo, porque compõe com Deus uma parceria muito feliz. A própria verdade se expressa pela lealdade, e esta torna indestrutíveis as amizades. A lealdade é atributo do homem de bem,
mas pode ser desenvolvida conscientemente no esforço de cada dia e, ao mesmo tempo, avançar, aprendendo até com o exemplo de certos animais que são leais ao seu dono. É sabido que cães e cavalos, por eles, dão a própria vida. Enfim, a pessoa leal é regida por um código de sintonia com seus princípios. Vamos, nessa semana, entrante, estudar, praticar e refletir sobre a lealdade? Juntos por um mundo melhor, luz e paz. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Muita paz para esse mundo. Uma feliz semana para todos.